Notícias, informações, entrevistas. Você encontra aqui no Conecta Cash, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís. Apresentadores Elaine Costa e Fábio Mateus, monitores do Núcleo de Comunicação NUCOM. A nossa entrevistada é a professora Adalgisa Nunes, Direito e jornalista. O tema é o voto como ferramenta de transformação na sociedade. Olá, ouvintes! Olá, está começando mais uma edição do Conecta Cast. A nossa entrevistada de hoje é a jornalista e advogada professora de Direito, pós-graduada do Centro Universitário Estácio São Luís, professora, formadora e conteudista da EAD, da Universidade Estadual do Maranhão. Professora há mais de 20 anos das disciplinas de Direito Civil, Processo Civil, Administrativo, Direito Eletrônico Constitucional, Prática Civil, Comunicação das Organizações, Jornalismo impresso e televisionado, ex-coordenadora adjunto no curso de Direito da Faculdade Estácio São Luís. Professora Adalgisa Nunes, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Núcleo de Comunicação NUCOM. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu me sinto muito honrada e muito feliz por tratar de um assunto que gera tanta discussão, tanto debate, que sempre é tão importante a gente falar a respeito, né? Professora, a Constituição brasileira foi instituída em 1988, no qual restaurou os direitos políticos brasileiros. Com ela veio o voto direto, de valor igual para todos, que deu a possibilidade das pessoas votarem, das pessoas escolherem seus próprios candidatos sem essa elite e essa esfera. A senhora acredita que atualmente há necessidade de uma reformulação dessa Constituição? Por quê? Olha, a Constituição de 88, ela é relativamente jovem. E diga-se de passagem que ela resultou de uma árdua e longa discussão entre os vários segmentos da sociedade, na verdade, ela resultou de uma luta de mais de 20 anos para que a gente conseguisse garantir a democracia no país. A gente está falando da participação de sindicatos, de várias entidades representativas de classe, estudantes, através da União Nacional dos Estudantes, e assim por diante. Então, não é à toa que ela foi chamada de a Constituição Cidadã, exatamente porque ela trouxe do seu bojo, ela trouxe nos seus artigos a garantia de inúmeros direitos que antes se falava muito, mas não se via espelhado em poucas constituições por aí, né? Então, se você me perguntar, precisa mudar a Constituição? Não. A nossa Constituição, eu acho que ela é modelo e ela tem sido usada de modelo. É claro e é óbvio que a gente precisa aqui e ali fazer alguns ajustes, mas isso mediante o processo legislativo adequado, ou seja, precisa se discutir, apresentar uma emenda constitucional, discutir isso amplamente, porque quando a gente fala de Constituição, a gente está falando na mãe de todas as leis. É a lei soberana do país, é a lei maior do país. Então, não, eu não acredito que ela precise ser mudada em sua totalidade. Eu acho que, eventualmente, ela pode ser reformulada em um ou outro artigo, mas isso já é feito através de emenda. Professora Adalgisa, sabemos que o voto feminino no Brasil passou a ser permitido oficialmente no ano de 1932. Dessa maneira, o governo ele está diretamente ligado ao esforço feminista pela equipe de direitos entre homens e mulheres. A pergunta é, a partir de que momento a mulher teve acesso ao voto? Se você me permitir, eu vou pensar do seu texto duas palavras. Ok. Permitido e o governo. Entendi. Veja, o voto feminino, como voto, nenhum voto ele deve ser permitido. Ele tem que ser reconhecido. Então, quando você a gente para referir, muito menos pelo governo.
Quando a gente o governo é um espelho da nossa vontade, né? Quando você para pensar que o movimento feminista conseguiu, através de mobilizações, forçar uma emenda, em que nessa emenda foi admitido o voto feminino, isso há quantas décadas atrás? 5 décadas? É muito pouco tempo. A minha mãe, quando nasceu, ela não podia, a mãe dela não podia votar e ela também não. Ela só conseguiu votar quando meu irmão mais velho nasceu. Então, se a gente parar para pensar, não, a professora já está velha, não é isso não. Mas você entender o seguinte, olha, o voto, ele não é só uma questão legislativa, não é só uma questão de autorização legal. O voto é consciência, o voto é reconhecimento, o voto é cultura, o voto é democracia, o voto é direito. Então, uma mulher, ela ter o direito de reconhecer-se naquele candidato é o mínimo. E quando a gente para pensar, existem muitas mulheres que, ainda que esse voto ele seja legalmente reconhecido, a gente vê que existem ainda muitos aqueles bolsões misóginos, machistas, que imperam em muitos lugares, de que a mulher ela deve votar no candidato que o homem indica, por exemplo. Então, legalmente ela pode, mas ela pode. A gente para pensar no número de candidatas que nós temos. Aumentou 50% o número de candidatos. Realmente aumentou bastante. Mas muitas estão como vice. Então, vamos lá. A gente precisa sempre ver os índices, os números, de uma maneira quantitativa, mas qualitativa também, né? Para poder analisar e entender. Se ela está como vice, qual a representatividade? Mas ela está aí, vocês estão reclamando que vocês não têm representatividade, mas a que está servindo essa representatividade? É para dizer que eu, partido, eu apoio as mulheres e a participação das mulheres, mas qual a voz que essa mulher vai ter? Quantas candidatas mulheres foram eleitas? Deputadas federais, senadoras, governadoras, quantas foram candidatas? Quantas são vereadoras? E aí, quando a gente fala de mulher, ou de mulheres, a gente está falando mulheres em geral, mulheres negras, que é outra pauta, mulheres trans também, que é outra pauta. Nós temos pautas comuns, mas temos também pautas que são muito específicas de cada uma. Então, aumentou, nós podemos observar que aumentou realmente o número de candidatas eleitas, mas é ínfimo. Se você compara com o total de eleitos, é ínfimo. É um caminho árduo. A política, ela ainda é essencialmente masculina, feita por homens e para homens. É possível existir uma sociedade democrática sem as eleições diretas? Eu acho que, no caso brasileiro, eleições diretas, nós temos algumas nações que não têm voto direto. Por exemplo, Estados Unidos, que é uma das maiores nações democráticas do mundo. Você elege os delegados e lá eles votam para presidente. Mas no caso do Brasil, o voto direto é uma conquista. Nós passamos anos em que nós não podíamos escolher nossos candidatos. Para nós, é uma conquista democrática. Para nós, essa conquista democrática, ela custou a vida de muitas pessoas, ela durou muito tempo. Então, ela faz parte do nosso processo histórico de democracia. Então, no nosso processo histórico de democracia, o voto direto, ele é essencial. Mas não só o voto, é você votar e você saber o que o teu candidato está fazendo depois. A gente sempre faz aquela comparação. O voto, ele é
um cheque em branco, com pré-datado. Você dá para o candidato. Você pode sustar ou não. Ele tem aquele prazo ali de 4 anos, sei lá, dependendo do mandato, 4 anos, 8 anos. É como se fosse uma conta bancária, né? É um cheque. Você está dando uma procuração. Você está dando uma procuração para alguém agir em seu nome, para falar por você. Então, o voto ele começa na urna, mas ele não termina na urna. Ele continua ao longo do mandato. Não adianta só votar e ficar reclamando depois. Tem que continuar acompanhando. Sim. Acompanhando, cobrando, indo em cima. Professora Dalgisa, de acordo com a lógica social do voto correto no Brasil, se trata em avaliar a qualidade no sistema político. De que forma o voto consegue alcançar tanto poder em prol de uma sociedade mais justa? Hoje nós temos um grande número de excluídos e minorias. Quando a gente fala de minorias, eu não estou falando em número de pessoas, mas eu falo em questão de representatividade. Então, esses que são minoria, povo de comunidades, povos originais, povos originais, homoafetivos, mulheres, negros, enfim. Todos esses que são colocados sempre à margem, e quando a gente entende que são à margem, porque eles não têm a representatividade deles, é minoritária, é menor. Se você olhar para hoje, por exemplo, a formação do Congresso, você vai ver quantos votos são representativos de povos indígenas, povos originários, ou homoafetivos, quantos defendem essas ideias? Você vê que a representatividade é muito pequena. Então, pelo voto a gente pode mudar? Pode, se a gente mudar a relação de força. Se você muda a relação de força, é como se você estivesse num cabo de guerra. No cabo de guerra, se de um lado você tem 30 pessoas, do outro lado você tem 5, quem é que perde? De 5 pessoas. Ou de 5 pessoas. É a mesma coisa. No Congresso, se você tem... Eu não estou dizendo que a gente deveria... os excluídos deveriam ser a maioria, mas a gente deveria ter uma formação tal a que se possibilitasse que a formação do Congresso fosse de fato representativa. Hoje não é. Hoje é um cabo de guerra. Quem elege mais para defender melhor a sua corrente doutrinária. E, por hora, os excluídos estão perdendo. Professora Adalgisa, a gente sabe que os projetos políticos, como os eleitores, devem agir perante essas promessas dos candidatos, que a gente sabe que todo ano eleitoral os candidatos fazem promessas. E essas promessas, muitas das vezes, não são cumpridas, né? E que só tem o interesse de ganhar voto. Nesse caso, professora, como a gente deve agir perante todas essas promessas, essas falácias, perante ao interesse de ganhar os votos? E por quê? Aí que eu falei para você, que o voto ele começa na urna, mas ele não termina lá, né? Se você pegar a mesma propaganda política de 30 anos atrás e comparar, colocar uma do lado do outro, você vai ver a mesma coisa, não muda. Às vezes, nas eleições majoritárias, você tem algumas coisas que são mais específicas, muda alguma coisa ou outra, porque muda também a questão econômica e tal. Mas, no geral, é a mesma coisa. Algumas vezes eles prometem coisas que não está nem ao alcance dele fazer. No máximo, ele pode apresentar um projeto de lei. E só. E aí vai depender muito dos interesses de cada casa legislativa em tocar para frente ou não, né?
Então, eu penso que o grande crivo não são as promessas, não são apenas as promessas, mas é o cumprimento delas. Então, se eu votei na eleição passada no candidato Alberto, eu estou chutando, tá? Um nome qualquer, no candidato José. E ao longo de 2, 3 anos, esse candidato José não fez nada, ou não cumpriu, então ele não serve mais para mim. E eu tenho que continuar cobrando dele, porque ele está eleito lá, porque ele tem que representar as ideias que motivos pelos quais eu votei nele. Na verdade, se você peneirar hoje toda a propaganda política, ela é igual. Não muda. É uma exatamente igual a outra. Todas seguindo o mesmo padrão. Mesma coisa. Não muda. É um blá, 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 sem fim. E entra ano, sai ano. Me desculpa até se eu vou dizer isso, mas a política é um cabide de emprego. É um cabide de emprego eleitoral. É um cabide de emprego político. Triste. É triste porque esse cabide de emprego é que resulta nas políticas públicas. Esse cabide de emprego é que resulta nos atos administrativos e na administração do dinheiro que nós pagamos e financiamos a máquina pública através dos nossos impostos. O imposto que você paga quando você compra um pão, que você paga na luz, que você paga quando compra 1 quilo de arroz. Não precisa nem ser um imposto direto, como o imposto de renda. Estou nem falando disso, mas aquele outro imposto que você paga e que está embutido em absolutamente tudo que você faz. Do nascer ao morrer. Quando você nasce, você paga, porque você paga os serviços médicos e ali tem imposto. E para morrer, você paga. Paga, professora, paga. Tem um tal de imposto de transmissão causa-mortes. Só você fica assim, né? O Deus dará. Você pode até ser enterrado, né? Se tiver como pagar. Mas os seus herdeiros vão ter que pagar. É verdade. Entendeu? Então, essas promessas, para mim, elas dizem muito pouco. Para mim, eu sempre vejo a promessa e o que a pessoa é. Ah, não, realmente, esse cara ele tem um histórico, essa pessoa, essa moça, tem um histórico. Me representa. E depois eu vou ficar observando, peraí, cumpriu ou não cumpriu? Na minha listinha aqui, não cumpriu. Opa, não serve mais para mim. Eu, pelo menos, faço assim. E eu acho que todo mundo deveria fazer assim. É a consciência política, né? Em vez de dizer, eu não vou falar sobre política porque eu não gosto. São verdadeiras falácias, né, professora? Pois é, mas é só o que a gente tem, né? Sim. O voto consiste no direito da cidadania, ou seja, é a liberdade de escolha de cada indivíduo. O que o regime democrático traz de benefícios para a sociedade? Todos, até essa nossa conversa aqui. Se a gente não tivesse democracia, por exemplo, essa conversa a gente não estaria tendo. Para começo de conversa. A democracia não é a liberdade para você dizer o que quer, na hora que você quer, mas é a possibilidade de você exercer o seu direito e a sua liberdade de informação e de comunicação, que é muito diferente de você dizer o que quer e o que pensa na hora que quer, na hora que bem entende. Porque você tem a limitação do outro, né? Eu não posso te ofender, eu não posso... as pessoas pensam que, democracia, eu falo o que eu quero. Não, opa, peraí, não é assim. Não é bem isso. Mas, por exemplo, a democracia, se nós não vivêssemos numa democracia, esta conversa nós não teríamos. Provavelmente, se a gente estivesse numa ditadura, provavelmente não te digo com todas as letras, porque eu já vivi uma ditadura, no momento que a gente iniciasse essa conversa, teria um agente lá fora esperando para que a gente prestasse esclarecimentos, porque que dentro de uma instituição de ensino nós estamos falando sobre política e sobre democracia. Então, ele é essencial, sim, quando é utilizado como instrumento de fato de debate de ideias, não de preconceito. São coisas diferentes, né? Bem
coisas bem distintas. Ideias você debate com fundamento. Preconceito você impõe e acabou. Professora Dalgisa, no Brasil, o voto é obrigatório na faixa etária dos 18 aos 70 anos, né? Que começa a primeira liberdade na hora do voto. Sendo assim, quando não é possível votar e por que os cidadãos precisam justificar a sua ausência? Aí é uma obrigatoriedade legal. Como ele é obrigatório, o fato da pessoa não votar, ela tem que ter uma justificativa, Plausível. um atestado, ou então paga multa, né? Uma multa cobrada pelo TRE. É normal. Por exemplo, você quando falta no serviço. Eu sei que a comparação é um pouco esdrúxula, mas só para a gente entender. Se você falta no serviço, você não tem que dar uma justificativa? Você não pode simplesmente faltar. Sim. Né? Porque não pode. Eu adoeci. Mas você tem que justificar. Sim. Não é isso? É a mesma coisa. Por isso você tem que justificar. Por ele ser obrigatório. Diante da liberdade e da igualdade no exercício da soberania popular, o voto, para que seja consciente, pois esse é um fator predominante para que se alcance um resultado satisfatório no confronto de ideias dos candidatos. Logo, qual a importância da conscientização do voto? A gente no Brasil, durante muito tempo, a gente teve o que eles chamavam de voto de cabresto. Né? Então, é mais ou menos assim. Se você não tem a consciência do que teu voto, a importância do teu voto, que você está colocando em algum lugar alguém, lembra da procuração? Sim, sim. Que vai falar em seu nome, você vai votar por votar ou porque vai trocar por um chinelo, um óculos, né? Então, a consciência do voto olha, eu sei da importância dele, eu sei o peso que o meu voto, mas no Brasil todo, mas é o meu voto. Se é o meu voto, o candidato não se elege. A importância que o meu voto tem e a minha responsabilidade com esse voto. A minha responsabilidade comigo e com todos os outros. Porque quando eu voto, eu estou não apenas exercendo o direito, né? Mas eu estou assumindo que aquelas ideias elas vão prevalecer durante um tempo. E se eu deixo de votar? Mais irresponsável eu sou. Porque quando eu digo que eu vou deixar de votar, eu estou me excluindo de uma responsabilidade que eu tenho como cidadão em relação ao meu país, em relação ao meu estado. Mas se você não se dá com nenhum candidato, não é isso, não acredito, não acredito. Eu não acredito que você não consiga enxergar 2, 3, 4 candidatos, você não consiga ver em nenhum deles nada que você apoie. Exerça o seu direito. Exerça sempre o seu direito. O voto consciente é aquele que eu sei porque eu estou votando, eu sei em quem eu estou votando e eu sei as consequências desse voto. Esse é o voto consciente. E quando se vota, o eleitor faz a diferença na sociedade, né? Com toda certeza, não se omite, né? Não se omite, basta a gente olhar as últimas eleições. A quantidade de pessoas que deixaram de votar, elas teriam alterado completamente o resultado das eleições. Isso aí eu estou falando das eleições em todos os níveis, né? É como se fosse uma revolução, né? Uma mudança assim brusca para que a mudança aconteça. Mas a mudança ela não vem só pelo voto. Antes de vir pelo voto, ela vem pela consciência. Porque quando a gente vota porque a gente tem uma ideia. Eu não estou votando só porque eu sou obrigada a ir. Você mesmo falou. As pessoas deixam de ir. Paga multa, ou dá uma justificativa, ou sei lá, vota em branco. Sim, voto em branco. Voto em branco é a mesma coisa. Antes de votar, eu tenho que ter a consciência. Se eu não tiver a consciência de que eu não posso me omitir, não adianta.
E quando acontece também a compra de votos, que é pior de tudo, A né? compra de votos é um crime, é absurda. Mas olha, eu vou te dizer que não é primazia do nosso país, tá? Todo lugar tem. Mas é assim o cúmulo do absurdo. É o que a gente comentou ainda há pouco, né? Eu vou trocar o voto por uma consulta, por Sim. sei lá, um chinelo, uma roupa. Você abusa do poder econômico, você abusa do que você tem para fazer aquele que não tem obter aquilo que ele deveria ter pelo Estado. É verdade. No horário eleitoral, professora Giza, a gente sabe que é pouco tempo, né? Tanto no rádio como na TV, e é semestral também. Sendo assim, os partidos registrados junto ao Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, junto ao Tribunal Eleitoral, nobre as suas campanhas e emendas para um governo mais prudente. De que maneira as propagandas partidárias eleitorais influenciam no poder da decisão do voto? Como isso pode acontecer? Olha, a propaganda, ela em tese, ela é uma oportunidade para que as pessoas tenham contato com as propostas de cada candidato, né? Pelo menos deveria ser. O que a gente vê de fato não é isso. Você tem uma verdadeira campanha, você mostra tudo que você manipula, ou usa, ou coloca, sei lá, você busca tudo que aquela pessoa já fez de errado na vida, quando ele tinha 5 anos de idade, e coloca lá. Mas espera aí, o que está importando aqui não é só aquilo que aquele candidato é, mas qual é a proposta dele. Eu estou querendo o seu voto. Como é que eu quero te convencer? Eu vou te convencer porque quando eu tinha 18 anos eu fui professora sei lá, de alguma coisa, fui diretora de um colégio. Não, mas eu tinha 18 anos, faz tempo. E qual é a minha proposta para você hoje? Ah, eu quero derrubar todos os colégios. Entendeu? Não tem nada a ver, não tem vínculo nenhum. Hoje a propaganda política, ela é uma guerra de marketing. Sim. É uma guerra de marketing. A gente percebe isso muito quando tem as campanhas eleitorais e tem aqueles blocos de intervalo que mostra aquelas campanhas, só que não fala quem foi que fez, né? Acusando o candidato. Sim, mas é uma briga de marketing, gente. É quem tem dinheiro para produzir mais e melhor. As propagandas para deputado estadual, deputado federal, para mim assim, não consegue fazer ninguém decidir, porque você dá 10 segundos para um candidato, Muito 30 segundos, não, nem 30 segundos é uma propaganda e muita coisa pode ser dito, mas eu digo 10 segundos, o cara diz, meu nome é fulano, tinha o Enéas que fazia muito isso, né? Brilhantemente fez, meu nome é Enéas, vote tanto é que ele conseguiu se tornar uma unanimidade nacional muito conhecido, por causa do jargão que ele criou. Mas, em regra geral, você está olhando um monte de cara lá que você não sabe nem quem é, que diz o nome, um número, por isso, por aquilo outro, acabou. Aí o outro que vem na sequência vai dizer a mesma coisa. Parece um segmento, né? A pessoa vai seguindo a mesma... Não tem lógica, não tem, assim, não... Para mim, não decide nada. Não decide. Talvez as majoritárias. Governador, presidente, prefeito, mas quando a gente fala de vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, eu vejo o tempo tão reduzido e tão picotado, sinceramente, eu não acredito que consiga... eu estou falando de propaganda na TV, né? Agora, todos os outros meios, aí sim, se você conjuga cartazes, folders, uma campanha de marketing bem elaborada, elege. Elege, sim. Aí faz a diferença acontecer. Faz a diferença, com toda certeza faz a diferença. É verdade. Professora Dalgisa, o Núcleo de Comunicação agradece a sua presença. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradecendo. Aos caros ouvintes, acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, @EstácioJornalismoSL, no YouTube, no Com São Luís, e esse foi mais um ConectaCast da Estácio. Obrigado, pessoal!
Obrigada a vocês pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Quer ficar por dentro das novidades e divulgações que a Estácio São Luís realiza? Fique ligado no ConectaCast, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís.